Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho numa aula diferente. A gente vai fazer um English test. Vamos fazer um teste de inglês para ver como é que está o conhecimento de vocês nos conteúdos que nós já estudamos no decorrer aqui das nossas videoaulas, ok? Então vamos lá. A nossa primeira questão, como vocês podem observar aí na tela, diz assim: alguns substantivos são contáveis em alguns idiomas, mas incontáveis em inglês. Escolha a alternativa que mostra apenas substantivos incontáveis em inglês. Então, quando a gente aprendeu lá sobre substantivos, sobre contáveis e incontáveis, né, nós vimos que tem os contáveis e os incontáveis e que isso difere muito do nosso português. Então, observem aí as opções. E vocês têm que indicar qual dessas opções só contém substantivos incontáveis. Então, na letra A nós temos papaya, strawberry, apple and orange, que seria mamão, morango, maçã e laranja. Letra B, salt, water, juice and chocolate. Tem sal, água, suco e chocolate. E na letra C, book, carrot, vegetable and egg. Tem livro, cenoura, vegetal ou legume, né? E ovos. E na letra D, pen, notebook, pear and apple. Caneta, caderno, pera e maçã. E aí, pessoal, conseguiram diferenciar e saber qual dessas opções só tem substantivos incontáveis? Bom, se vocês disseram aí que é a letra B, acertaram. Então, a gente viu algumas dicas para saber como identificar alguns substantivos incontáveis, né? Quando esse substantivo for se referir a pó, a grão, a líquido, essas coisas são todas incontáveis em inglês, certo? Então, a gente viu aí que nessa mesma opção nós temos salt, que é o sal, water e juice, que é líquido. E tem o chocolate, que também é incontável em inglês, ok? Vamos para a question 2, então. Lá na pergunta 2 tem: qual das alternativas não está definida corretamente? Então, nós temos aí na letra A, P, que é ervilha, está dizendo que é countable, contável. Letra B, sugar, açúcar, está dizendo que é uncountable, incontável. Letra C, sandwich, sanduíche, entre parênteses, countable, contável. E na letra D, milk, leite, countable, contável. Qual desses substantivos não está de acordo com o que está entre parênteses, pessoal? Se vocês responderam que a letra D, milk, está correto. Então, milk, leite, é um líquido e os líquidos são incontáveis, ok? Na questão 3, observe as frases abaixo. Em seguida, marque a alternativa que aplicou a regra corretamente do simple past nos verbos entre parênteses, respectivamente. Então, as frases são Joshua, the movie, Joshua, o filme. E entre parênteses nós temos o verbo like, que é o verbo gostar, na forma negativa. Number 2, my cat, meu gato, with the ball, com a bola. E entre parênteses nós temos o verbo play, que é o verbo brincar. Number 3, I, the eggs, eu, os ovos. E entre parênteses nós temos o verbo fry, que é o verbo fritar. Pessoal, qual é a forma correta desses verbos no passado? Atentando que o primeiro verbo tem que estar na forma negativa, tá? Então, será que é na letra A, didn't like, played e fried? Letra B, don't like, played, fried. Letra C, not like, plays e fried. E na letra D, no like, played e fried. E aí, conseguiram identificar qual é a resposta correta? Bom, se vocês disseram que é a letra A, acertaram. Então, nós vimos que para formar a negativa de um verbo, nós temos que colocar, junto com esse verbo, o nosso auxiliar na forma negativa. E como a gente está falando de passado, o nosso auxiliar aqui vai ser o did. Então, a forma correta desse verbo na forma negativa é didn't like, ok?
ele não vai ser alterado porque existe aí a presença do nosso verbo auxiliar. Então, o verbo ele não precisa de alteração nenhuma. O restante segue a regra que a gente já aprendeu. Por exemplo, o verbo play termina em Y, mas ele é precedido de vogal. Então, eu vou apenas acrescentar o ED no final por se tratar de um verbo regular. Já o fry é um verbo que termina em Y, porém ele é precedido de consoante. Nesses casos, a gente tem que tirar o Y, colocar o I, e só depois é que nós acrescentamos o ED, se esse verbo for regular, ok? Questão 4, pessoal. Marque a frase que segue a regra correta do Simple Past. Então vamos lá, na letra A tem Mary stayed here for 2 hours. A Mary ficou aqui por 2 horas. O verbo original seria o stay. Letter B. Jess played the piano during the concert. Jess tocou o piano durante o show ou concerto. E o verbo original seria o verbo play. Letra C. John and I enjoyed the trip. O John e eu aproveitamos a viagem. E o verbo é o verbo enjoy. E na letra D, the baby cried all night long. O bebê chorou a noite inteira. E aí, tá fácil de identificar essa daqui, né? Principalmente porque nós acabamos de ouvir sobre a regra daqueles verbinhos que terminam em Y. Então, se você identificou que a última é a frase que está corretamente aplicada no Simple Past, você acertou. Bom, então a gente vê que os outros verbos, stay, play e enjoy, todos terminam em Y, porém, eles são precedidos de vogal. Então, se o verbo é precedido de vogal, nós apenas seguimos com a ordem normal aí do passado, que é colocar o ED no final e pronto, não precisamos fazer nenhuma alteração. Já o verbo cry, que é o verbo chorar, ele termina em Y, porém é precedido de consoante. Então, a gente tem que tirar o Y, colocar um I e só depois o ED, ok? Número 5, pessoal. Escolha a alternativa em que o verbo foi conjugado no passado de forma correta. Agora a gente tem alguns verbos aí, tem alguns que são regulares, outros irregulares, e vocês precisam identificar qual desses verbos está correto. Então, na letra A, go é o verbo ir, no passado fica went, fui, tá correto isso? Letra B, o verbo drink é o verbo beber, no passado fica drinked, bebi, está correto? Letra C, o verbo give, que é o verbo dar, no passado fica gived, ou não. Na letra D, o verbo drive, dirigir, no passado fica drived. É isso mesmo? Tá fácil, né? Então vamos lá. Qual desses verbos foi conjugado corretamente? Se você respondeu que foi a letra A, acertou. O verbo go é um verbo irregular, que no passado ele vai virar went. Assim como o verbo drink, que no passado deveria ser drank. O verbo give deveria ser gave. E o verbo drive deveria ser drove. Então, todos esses verbos são verbos irregulares, o que significa dizer que a gente tem que trocar a forma com que escrevemos e falamos, ok? Questão 6. Assinale a alternativa que expressa uma comparação de igualdade. Bom, a gente falou também um pouquinho sobre comparações, né, pessoal? E aí a gente tem algumas. Qual dessas frases traz uma comparação de igualdade? Na letra A, we are more intelligent than animals. Nós somos... Não, eu não vou traduzir. Eu não vou traduzir, pessoal, senão eu vou dar a resposta, né? Eu traduzo já na resposta para vocês, tá? Letra B. This subject is less difficult than the others. Letra C. Rio Branco is more dangerous than Santa Rosa. E letra D. Pizza is as delicious as a hamburger. E aí, baseado nas estruturas que nós já aprendemos, qual dessas frases está trazendo para a gente aí uma comparação de igualdade? Tá fácil, né? Então vamos lá. Resposta, letra D. Pizza is as delicious as a hamburger. Então, nós aprendemos que o as significa tão quanto. Pizza é tão deliciosa quanto o hambúrguer, ok? Na letra A, nós temos we are more intelligent than animals. Nós somos mais inteligentes que os animais. Letra B, this subject is less difficult than others. Essa matéria é menos difícil que as outras. E na letra C, Rio Branco is more dangerous than Santa Rosa. Rio Branco é mais perigoso ou perigosa que Santa Rosa. Questão 7.
Aprendemos que alguns adjetivos são irregulares, o que significa dizer que mudam a forma como nós falamos e escrevemos ao ser usado na forma comparativa. Tendo isso em mente, assinale qual das alternativas abaixo contém apenas adjetivos irregulares. Então, nós temos aí os adjetivos, pessoal. Letra A, big, cheap, cold. Seria grande, barato e frio. Letra C, good, bad, far. Bom, ruim e longe. Letra C, long, great, old. Longo, ótimo e velho. E letra D, thin, hot, heavy. Magro, quente e pesado. E aí, tá fácil, né? Se vocês escolheram a letra B, acertaram. Então, esses adjetivos aí, eles são adjetivos irregulares, porque quando a gente passa para o comparativo, ele vai mudar. O good vai virar better, o bad vai ficar worse e o far vai ficar farther, ok? Questão 8, ainda falando sobre as comparações, pessoal. Olhem a imagem aí e digam qual é o comparativo que nós vamos usar para que a frase abaixo esteja de acordo com essa imagem. Então, nós temos Anna is, espaço, Julia. E o adjetivo que vocês vão usar para comparar é o adjetivo tall, que é alto. E aí, a gente vai usar superioridade, inferioridade ou igualdade. De acordo com a imagem, a gente precisa usar o de superioridade, não é? E como tall é um verbo curto, um adjetivo curto, lembra? Para adjetivos curtos, a gente acrescenta ER no final, ao invés de colocar a palavra more. Então vai ficar Anna is taller than Julia. A Ana é mais alta que a Julia. Novamente, agora a gente vai começar com a Julia. Julia is Anna. E o adjetivo é short, baixo. E agora, qual é o grau do comparativo que nós vamos usar? Se você respondeu que é o de inferioridade, o de superioridade, acertou. Então, Julia is shorter than Anna. A Julia é mais baixa que a Ana. Novamente, um adjetivo curto, ok? Então, a gente só acrescenta o ER no finalzinho dele. E agora a Julia. Julia is Clara. O adjetivo continua sendo tall, que é o adjetivo alta. Então, a gente vê que a Julia e a Clara tá no mesmo patamar, né? Então, Julia is as tall as Clara. A Julia é tão alta quanto a Clara. Ok, pessoal? Bom, eu espero que a nossa aula de hoje tenha servido para vocês revisarem aí o nosso conteúdo. Assista essa aula quantas vezes for necessário. Retome também as outras aulas aqui na plataforma Eduque, ok? See you next class!